Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio da primeira temporada de 2025 do nosso Implacil Talks. Vocês já me conhecem, meu nome é Rafaela Nigro, sou dentista, trabalho com gestão e marketing e odontologia. E esse episódio está muito especial. Por quê? Porque se vocês não sabem, o Implacil Talks, na verdade, já existe desde 2021. Só que ele tinha uma outra pegada, nem era moda ainda ter podcast naquela época. Ele tinha outro formato, estava em outra plataforma, e aí o que a gente fez? Esse ano a gente decidiu reformular tudo, e no mês de março, como especial ao mês das mulheres, a gente fez o Implacil Talks por elas, onde eu tive o prazer de entrevistar mulheres incríveis do nosso mercado. A gente pôde discutir sobre carreira, conciliação de carreira, com maternidade, com treinos. A gente falou de marketing e construção de marca na odontologia. Todos esses vídeos, inclusive, estão aqui no nosso canal, no Implacil TV, que se você ainda não se inscreveu, se inscreve para receber notificação dos próximos episódios e já deixa o seu like aqui nesse vídeo. E por que esse episódio é especial? Porque além de ser um novo início, eu tenho uma surpresa para vocês. Eu não estou mais sozinha na responsabilidade de entrevistar grandes nomes da odontologia. Eu vou dividir essa mesa com ninguém mais, ninguém menos. E se você é cliente da Implacil, você conhece essa pessoa há muito tempo. Ninguém mais, ninguém menos que Leonardo Pisano. Léo, a palavra é sua. Um prazer estar aqui com você. Primeiramente, quero agradecer o convite. Está brilhante tudo que vocês estão fazendo. Fantástico. E quero agregar junto a vocês. Sou Leonardo Pisano, diretor de produtos e desenvolvimento da Implacil Austin. Vamos fazer parte, vamos entrevistar grandes nomes da odontologia, profissionais do dia a dia, clínicos, professores e quem ama de verdade a odontologia. Obrigado por fazer parte. Vamos mais uma vez dar início a grande projeto, novos episódios. Contamos com vocês. E assim, nessa primeira temporada, a gente escolheu uns convidados que eu sei que vocês vão amar. Porque quando a gente posta eles no Instagram, quando tem aula, é chuva de inscrição, é chuva de engajamento, é chuva de like. Então eu já sei que vocês vão gostar desses episódios. E não seria diferente nesse primeiro episódio. A gente não poderia chamar outra pessoa senão ele. Quem, Léo? Quem que está aqui com a gente? Doutor Ulisses Dayub. Grande Obrigado. Nome da odontologia. Obrigado. Traz pra gente grande envolvimento, engajamento na odontologia e também nas redes levando informação. Quero agradecer todo o teu papel nesse desenvolvimento da Implacil por todos esses anos e vamos trazer para eles essas novidades e o bate-papo também do que é o seu dia a dia clínico, né? Exato. Eu que agradeço. O Ulisses é formado em odontologia pela Unigran Rio, especialista em prótese também pela Unigran Rio e especialista em implantodontia pela ABO de Barra Mansa. E atualmente, além de ele ter consultório próprio lá no Rio, né? Isso. Ele também é professor coordenador de cursos de especialização em implantodontia e ele também é membro da Implacil Austin Academy. Seja bem-vindo, Ulisses. Uma grande honra ter você aqui conosco. Tenho certeza que a gente vai conseguir compartilhar muita experiência com todo o seu know-how na parte clínica, principalmente na parte do digital, né? Na parte do fluxo digital, de guias, enfim. Estou ansiosa por esse papo que está por vir. Eu também. Ulisses, conta um pouco pra gente da sua trajetória, de como você chegou até... Quando foi que virou a sua chavinha de, não, eu quero seguir para a parte acadêmica, para a parte de pesquisa? Conta um pouco para a gente da sua história. Na verdade é longa, né? Porque começou na faculdade. Desde a faculdade eu já gostava muito de computador, dessa parte de digital, mesmo lá na faculdade, né? Que era disquete ainda, na verdade, né? Disquete e eu tinha uma câmera fotográfica nessa época que botava um disquete atrás da câmera para fazer foto. E aí quando você fazia 4 fotos, acabava o espaço no disquete. Aí tinha que tirar o disquete, botar outro disquete. Então eu andava com a bolsa de disquete. Isso desde a faculdade. Porque um professor meu na faculdade dizia pra mim assim, olha, esquece esse negócio de filme, porque tinha aquela câmera Dental-Eye, né, que fazia foto de filme, né, em filme, e foto de slide no filme também. Então, naquela época, eu já usava o retroprojetor com um equipamento, assim, tipo uma transparência, que fazia movimento do PowerPoint no retroprojetor. Então, eu já ficava maravilhado com aquilo, né? Então, saindo da faculdade, fui fazer especialização de prótese, que foi a primeira que eu fiz. Eu já estava lá com um laptop na bancada e uma câmera fotográfica, que era essa da época da faculdade. Então, todo mundo me chamava, assim, de professor Pardal, porque eu não tinha um flash circular. Então eu usava uma fotocélula em cima da câmera para conseguir bater o flash circular. Era uma loucura. Mas as fotos ficavam maravilhosas. Né? Dessa época da especialização, o pessoal já ficava assim, caraca, olha o que esse menino tá inventando, e isso sabe? foi em que ano?
Isso 2004. Mas eu posso falar uma coisa que vocês não sabem, e eu sei. Ok. Eu estive na casa dele e não começou no disquete. Ele tem um caderninho da graduação que eu já falei pra ele que é um livro de arte maravilhoso. Ele desenhava anatomia, ele desenhava as fibras, ele já desenhava. Então, assim, esse detalhe, nível de detalhe do Ulisses, desculpa, tava na graduação ou veio da infância quando ele dele, desenhava. Na verdade, não, veio da infância. O interesse das imagens, de você entender um pouquinho mais a fundo o que é esse desenho da estética. Ele mostrou esse caderno, desculpa, Ulisses já sabe minha opinião, esse caderno tá escondido, ele tem que vir a público. É verdade. É fantástico. Os desenhos, assim, são níveis fantásticos. E aí, quem não conhece, disquete era uma coisinha quadrada, você colocava na câmera. Depois teve um pai que virou CD, depois vai vindo outro, e hoje é nuvem, né? Você tá nos assistindo que é mais nova. Hoje você compra um celular com 2 teras com de 2 teras, exatamente. 2 teras devia ser umas 600 caixas né, de imagem. E aí, guardando isso como aparato, né? Para levar hoje, na realidade que a gente está. Sim. Né? Levar o mundo de ter um celular para fotografar o paciente, trazer mais dados da informação e falar brincadeira, né? Outra brincadeira também é que a gente não sabia que ele era da prótese, né? O primeiro currículo. Essa história é boa. É muito bom. A gente estava em desenvolvimento, entre desenvolvimento de produto, e o Ulisses, ele não se conectava com a gente porque ele era um grande cara da ROG, isso, aquilo. Ele levanta a mão e começa a pegar essa parte protética pra gente também. Porque a gente pensa, né, que era só um cirurgião. Não, era uma cirurgia para fazer um dente, colocar um implante, colocar um dente. Isso leva a essa cultura de atualização constante que esse homem ama, né? É que a prótese é a base de tudo, né? Não tem jeito. Então, muita gente que achava que eu gostava só de ROG, na verdade eu estava preocupado com a prótese. Né? E isso também desde a faculdade, né? Eu sempre fiquei pensando assim, eu preciso reabilitar, como é que eu vou reabilitar no melhor posicionamento tridimensional? Que é aí que entra o digital. É aí que entra a melhor posição tridimensional em relação à prótese, né? Eu sempre fui muito preocupado com guia, né? Guia cirúrgico, planejamento, essa sempre foi a minha vida, assim. Desde também de que eu estava na especialização, né? Eu tenho um caso muito bom também da especialização, pena que eu não tenho ele aqui, mas tem outros aqui. Onde eu fatiei um modelo de gesso todo, né? Eu peguei um modelo de gesso, coloquei naquela base de troquelização e fatiei ele todo, como se fosse uma tomografia. Porque eu não tinha tomografia acessível naquela época. Então eu fatiei tudo, fiz uma tomografia do modelo de gesso. E desenhei a espessura de mucosa que tinha, né? Eu peguei limas endodônticas e fiquei medindo a espessura de mucosa. E aí desenhei cada fatia daquela, mostrando onde é que era a mucosa, onde é que era o osso. E aí fiz uma guia cirúrgica para o implante ficar dentro daquele leito ósseo onde eu mapeei, né? Sabe? Então, olha que loucura isso daquela época. E olha que interessante, porque os princípios são os mesmos. Sim, exatamente. Sim. Eu Naquela falo isso. época, com essa gambiarra que você fez, eu sempre falo que dentista é mestre em fazer gambiarra. Porque a gente tem uma criatividade para chegar no resultado que a gente quer a partir das ferramentas que a gente tem. Mas se você for parar para pensar, é exatamente, lógico, de forma diferente, mas em princípio é a mesma coisa que a gente faz hoje com planejamento digital, né? Exatamente. Eu falo muito isso. Eu falo que os princípios de planejamento e biológicos são imutáveis. Né? Então, aquilo que você aplicou lá atrás, vai continuar aplicando no digital, facilitando um pouco a sua vida, mas não a sua técnica em si, assim, do aprendizado que você teve, né? Então, isso tem que ficar muito claro para um aluno. E para nascer o digital, tem que ter o analógico. Isso. Existiu o analógico, todas as técnicas chegaram ali, e aí nós conseguimos gerar com a inteligência que estava aqui fora, hoje ajudando dentro do computador. Exatamente. E vem mais, vem inteligência artificial, vem tudo, mas a mão, como você bem disse, entender as fatias na parte física e lógica. Você vai encontrar a lógica, vai ter que encontrar a realidade. De uma prova de uma guia, de uma boa impressão, de uma estrutura, seja lá de um dente fresado, o que seja ali desse caminho, ele vai estar bem tangível. Vai estar, o resultado final do digital é analógico. Isso aí. A gente vai ter que colocar. Eu vou achar essas imagens para vocês colocarem, porque essas imagens são muito legais. Essas imagens serão uma matéria da semana, né? Exatamente. Aguardem logo as imagens da matéria da semana. E é a velha história de dirigir um Fusquinha e uma Ferrari. Né? É a mesma coisa, né? Se o cara dirige mal o Fusquinha, vai dirigir mal a Ferrari. Né? Eu digo que o scanner é operador dependente. Né? Se você não sabe operar o scanner, vai reclamar do scanner. Vai dizer assim, escaneamento não serve para nada. Eu chego, às vezes, em muitos cursos por aí no Brasil, e o aluno fala assim pra mim, Ulisses, scanner não serve pra nada, a gente prefere moldar, porque a gente molda muito mais rápido do que escaneia. Aí eu falo assim, mas você aprendeu a escanear?
Alguém te ensinou a técnica de escaneamento? Não, mas a gente sabe. Sabe como, né? Não é intuitivo. E isso aí não é intuitivo, tem uma técnica. Existem inúmeros trabalhos científicos publicados mostrando a técnica melhor para cada tipo de scanner, inclusive, ou para cada região da boca. Então você tem que saber a técnica de escaneamento para você conseguir escanear corretamente. E aí sim, você vai conseguir operar a sua Ferrari de maneira correta. Então, enquanto você repete uma moldagem, você pode ter que repetir o escaneamento. Exatamente. Léo, ontem eu falei isso para uma aluna. Exatamente. Ontem eu estava atendendo a mãe de uma aluna minha, né, lá no meu consultório, e teve uma hora que o escaneamento assim não ficou muito bom, porque eu até explicando para ela, e explicando para minha secretária também, acabei dando mole ali e escaneei errado. E eu falei para ela, olha isso, ó, aqui eu escaneei errado, a malha ficou ruim. Então é só eu apagar e reescanear. Imagina se eu estivesse moldando. Eu ia ter que moldar tudo de novo, gastar todo o material de novo, né? Que é outra coisa do custo, que de repente daqui a pouco a gente conversa sobre isso, sabe? Mas o custo do escaneamento é menor, né? E se você sabe operar ele, o seu tempo vai ser muito melhor também. E se você aprender a ler a imagem também, você tem um ouro na sua mão. Sim, eu posso olhar a imagem 3, 4 vezes, 10 vezes. Agora, quando eu moldo, simplesmente eu vou conseguir ver isso depois do processo de vazar o gesso. Vazar meu modelo. E muitos profissionais só vai descobrir isso com o laboratório, porque ele não vaza o próprio modelo. Depois do gesso pronto. Então, quem é que aprontou o gesso? Se eu vou vazar meu modelo, como muitos profissionais veem, ele consegue enxergar isso. E aí eu vou ver. Se não, se eu só mando minha moldeira pro laboratório, eu vou descobrir um laboratório que ou vai vir uma peça errada, né? Porque o laboratório não tem a visão que eu tive da boca, correto? É isso aí. Essa é a visão profissional. Exatamente. Agora, quando eu estou com o escaneamento, que eu tenho imagem, eu tenho software, eu consigo brilhar aquela imagem e conversar um pouquinho mais direto com a imagem. Isso para mim é a revolução. E outra, a comunicação que a gente fala. A gente está falando muito de efeitos, de trabalho. E a comunicação com o paciente? É mais clara mais efetiva, ou não é né? mais clara? Muito mais. Não tem nem comparação. Ontem mesmo eu estava fazendo isso, né? Como era minha aluna, mãe dela, eu estava dando um zoom na imagem e mostrando, olha aqui, olha isso, né? Olha como é que tava, olha como é que pode ficar, sabe? Então a previsibilidade também é muito maior, né? Falando do escaneamento. Então é uma coisa surreal. Voltando a falar um pouquinho daquela parte da trajetória, né? Lá na minha especialização de prótese, eu já usava muitas dessas ferramentas digitais, né? E lá eu comecei a fazer a implantodontia digital e odontologia digital de uma maneira híbrida, né? Porque a gente moldava e mandava para um laboratório para escanear. Sim. Eu já ficava maravilhado com aquilo. Já era uma coisa assim que eu ficava, caramba. Porque os scanners de bancada de laboratório, eles se tornaram mais comuns antes do scanner de consultório, né? E eu já ficava pensando, pô, se eu pudesse fazer isso direto na boca, seria fantástico, né? Porque um dos meus pacientes lá também era um conhecido meu, né? E eu tive que remoldar ele, assim, algumas vezes, sabe? Porque era a boca inteira que eu tava fazendo, né? Era um curso de prótese, eu tava fazendo reabilitação. Eu já ficava pensando nisso. Pô, se eu pudesse escanear aqui direto, se eu pudesse fazer alguma coisa que eu mudasse aqui só um pouquinho, aonde deu aquela falha, aquela bolinha, seria muito mais fácil, né? E hoje tá fazendo isso é surreal. Eu acho até que é num tempo que eu achava que seria muito maior, sabe? Foi muito rápida, né? Foi essa transformação. Principalmente depois da pandemia, eu observei que isso veio assim de uma maneira muito rápida. Parece que as informações tiveram que ser assim aceleradas daquilo que não foi. Não, né? E pensa, por isso que eu te perguntei, quando que foi isso? Você falou 2004? 2004. Faz 20 anos. Isso. Em 20 anos, olha tudo que mudou. É muito rápido. É impressionante. Mas como ele comentou, né? O grande salto mesmo é após a pandemia. Isso. E o que muito melhorou no escaneamento também, você vê muito scanner antigo, ele sendo melhor hoje. Por quê? Nós temos melhores computadores, nós temos melhores softwares do próprio scanner. Exatamente. O scanner, as empresas evoluíram com toda essa informação e elas viram a necessidade de algumas correções que não era só a captura. E sim, é o entendimento do software da imagem captada. E aí a gente tem grandes refinos, melhoria, travamento. Então tem N ferramentas hoje que não tinham antigamente que facilitaram a nossa vida. Sim, né? Exatamente. E agilizaram também o tempo, né? O tempo de tratamento. Então, quando a gente pensa no Superiore, por exemplo, que é um implante que se o paciente for saudável, se você conseguir o torque adequado, você consegue reabilitar com 30 dias, o entrave era a prótese. Né? Você ficava pensando assim, o que adianta eu ter um implante com 30 dias se a prótese vai demorar, sei lá, 8 consultas para eu entregar 2 meses, né? E hoje você consegue entregar um protocolo de uma consulta para outra, sabe? Que é um caso aqui que eu posso mostrar também para vocês, sabe? Então, isso é surreal.
o que você consegue fazer hoje, né? E eu, como protesista, era o que eu imaginava para o futuro. Era pensar assim, eu consigo moldar aqui agora, na época moldar, e entregar daqui a uma semana a prótese pronta, sem prova, sabe? Isso é fantástico, gente. São duas expectativas, a sua e a do paciente. Exatamente. Começa a atender aquela expectativa, a vontade de receber os dentes, daquilo que você conversou, você planejou e você mostrou para o paciente. Às vezes no planejamento do sorriso, seja lá qual for a ferramenta, de repente você já mostrou virtual, coisa que você tinha que ter um enceramento, mostrar algumas coisas que ali dentro de parâmetros não era igual. O paciente, ele às vezes passou uma vida sem aquele... Sem o dente ou sem cuidar da boca, e quando chega no momento de fazer uma prótese, ele quer o dente, porque ele quer voltar a mastigar. Por mais que você explique todo o processo, ele até pode entender, mas no emocional dele, ele quer ter dente. Isso, o ele resultado quer final é o dente. voltar a sorrir, ele quer voltar a mastigar, ponto. E quando você coloca isso no digital, que a entrega é mais rápida e também mais visual para ele, o jogo vira. Exatamente. E você agrega também muito mais valor ao que você está fazendo. Exatamente. Você pode cobrar quanto o que você quiser, que o paciente vai pagar. Porque você está entregando, você está cumprindo com a expectativa dele rápido. Exatamente. Com menos erro. A experiência dele é melhor, né? Isso é muito legal. E falando de custo, né? O custo operacional todo do digital é mais barato. Né? Eu mostro sempre isso também nas aulas, né? Um quadrinho que eu mostro que o custo da prótese no fluxo digital é mais barata, né? A ida é mais barata, né? Porque vai pelo computador. A volta acaba sendo melhor, porque o cara recebe lá mais rápido, ele começa mais rápido e te volta o trabalho muito mais rápido também. E adaptação, gente. Eu falo para os meus alunos, né? Prótese, pensou, prótese. Qual é a palavra? Adaptação. Sabe aquele bate-bola? Prótese é adaptação. Então, adaptação tem que ser tanto cervical, né? Se falar em dente, né? No preparo, né? No término. Implante no meu pilar ou no meu implante. E adaptação oclusal e interproximal. Esse é o grande problema nosso, né? Sabe aquela... Tem até uns memes engraçados na internet do cara fez uma escultura assim de um rosto maravilhosa. Aí depois que você ajustou, aí o rosto chapado. Né? Isso acontecia muito antigamente. Hoje não acontece mais. Você recebe uma prótese com uma escultura, com uma anatomia linda e ela se mantém. Porque você não vai precisar fazer aquele ajuste que você tinha que fazer antigamente, que você acabava com aquela oclusal, porque ficava com aquela muito anatomia. alto. Isso, porque ficava muito alto. E ajuste interproximal, na minha opinião, é o pior que existe. Né? Porque se você ajusta demais, fica aberto. Aí o paciente volta, comi uma carne aqui, comi um frango. Começa a ter impactação alimentar, que é péssimo pro periodonto. E aí você tem que fazer o quê? Você tira a coroa, envia pro laboratório de volta, para ele aplicar a cerâmica novamente, para dar o ponto de contato. E normalmente não vinha bom, sabe? Então é um problema sério. E se você deixa apertado demais, é outro problema. Né? Porque aquele dente que ele nunca passou fio dental na vida, ele botou a prótese no implante, ele quer passar fio dental. Aí ele começa a passar fio... Ih, tá arrebentando o fio dental. Aí ele volta, agora tem que ajustar de novo. Aí você vai com a borrachinha ali, abriu demais, ferrou. Tem que mandar pro laboratório de novo, sabe? Então, olha quanta coisa que a gente fazia antigamente na prótese, que a gente não tem que fazer mais. Né? Isso sem falar no implante, né? No posicionamento tridimensional do implante. Hoje, você só erra o posicionamento do implante se você quiser. Né? Porque se você quiser lançar a mão das técnicas de cirurgia guiada, você não vai errar nunca mais. Né? Então, eu hoje trabalho com fluxo 90% digital, né? Full digital, né? Que é falando desde da prótese, desde a cirurgia até a prótese. Né? E como que é esse fluxo, assim, na sua rotina? Passo a passo mesmo. Como que é 100% digital? Esse fluxo hoje é realmente extraordinário, tá, Rafa? Para mim, assim, com um scanner na mão, né? Porque é tudo que eu imaginei e queria antigamente, que é o seguinte, ó. O paciente chegou e quer fazer um implante. E é um rebote cicatrizado. Vamos pensar num rebote cicatrizado, né? Ou mesmo tem lá um dente que quero extrair. Eu vou escanear esse paciente inicialmente já para planejar uma cirurgia guiada. E esse planejamento da cirurgia guiada já vai envolver um dente, né? Que será um dente provisório, que é o planejamento, que é o enceramento digital. Esse enceramento, a gente consegue fazer isso hoje facilmente de maneira digital sem ter que pagar nada. Né? Com o Blue Sky, por exemplo, hoje você tem essa abertura. Né? Eu acabo usando muito mais o Exoplan, porque eu prefiro o Exoplan. Né? Eu acho ele mais intuitivo. A gente estava falando de ser intuitivo. Né? Mas o Blue Sky, ele acaba democratizando, né, o digital. Porque ele é de graça, né? Você consegue instalar ele e não paga nada para instalar. Nem o Mesh Mixer nem também. para planejar, exatamente. Né? Então, Blue Sky Mesh Mixer é o que democratizou pra gente. Exatamente. Né? E aí, depois que eu tenho esse escaneamento inicial e que eu planejo essa guia, né, parto para a cirurgia guiada, faço a cirurgia guiada e posso ou não capturar esse dente que foi exportado.
Então ali eu já tenho a cirurgia com o dente capturado no momento da cirurgia ou depois de 30 dias, por exemplo, usando um superior, o que já é fantástico. Né? E aí depois que esse dente está ali em posição, e uma coisa também muito importante, né? É uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, não façam a coroa definitiva ou a prótese definitiva sem ter uma provisória. Né? Esse é um conceito da prótese que deveria ter sido trazido para a implantodontia assim, com muito mais força e que não veio com tanta força assim. Porque eu, por exemplo, quando eu estava começando na implantodontia, né, eu aprendia que do cicatrizador a gente poderia fazer uma coroa definitiva. Né? E a gente pode, mas não deve. Né? Porque a gente não tem um perfil de emergência, a gente não tem espaço biológico para implantar. Né? E perfil de emergência é uma coisa que eu ouvi do professor Roberto Garanini, né? do Oculo Pro, né? do Instagram, que é fantástico. Né? Ele falou que ele é da época que o perfil de emergência era muito mais importante do que o perfil da rede social. E é isso. Deveríamos voltar um pouquinho para essa época. Isso, professor Roberto, o senhor é fantástico, né? Porque é exatamente isso, né? O perfil de emergência, a coroa provisória sobre dente que a gente aprendeu a fazer lá na faculdade era para quê? Para guardar o perfil de emergência, do preparo sobre dente, né? E no implante, que é tão importante, eu diria até mais importante ainda, né? Desculpa os protesistas aí de plantão, né? E protéticos, mas é porque no implante eu preciso desse perfil de emergência melhor vindo lá do implante. Exato. Né, ouvindo do pilar. Não só pela estética, mas principalmente para a longevidade. Pela parte biológica. Exatamente. Pela parte implante. biológica, eu falei, os conceitos biológicos são imutáveis. Então o perfil de emergência vem lá da prótese. Então no implante eu preciso ter uma coroa provisória para manipular esse perfil de emergência. E mais importante do que o perfil de emergência, que é o que a gente está vendo, é o espaço biológico para implantar. Né, que aí o implante também precisa estar num posicionamento tridimensional correto. Né? E aí a gente vai longe nisso. Vamos voltar para cá. Mas aí um ponto aqui que me surgiu agora. O perigo, quais são os principais perigos para você pontuar de não trabalhar um perfil de emergência, de não trabalhar nesse condicionamento gengival com um provisório sobre o implante? O primeiro perigo, eu acho que é o biológico de você não ter o perfil de emergência adequado. Né? E aí a gente vai longe mesmo, né? Porque quando a gente fala de perfil de emergência, espaço biológico, isso tem a ver com estabilidade tecidual. Estabilidade tecidual peri-implantar. Né? Porque se eu não tenho um perfil de emergência adequado, eu posso ter uma perda óssea. Né? Eu sempre faço uma analogia com invasão de espaço biológico no dente, né? Que é uma coisa também que às vezes a gente esquece. Né? O que é invasão de espaço biológico no dente? É eu perder os 3 milímetros, né, médio de espaço biológico. Sim. Então, se eu faço um preparo de coroa total e invado 1 milímetro nesse espaço biológico, o que vai acontecer com aquele tecido periodontal? Inflamação. Sim. Né? Ele vai inflamar, vai ficar vermelho, vai ficar sangrando. Né? O que acontece com o osso? Perca o osso. Por quê? O organismo está tentando compensar os 3 milímetros que foi perdido. Ele precisa refazer, né? Ele precisa refazer. Só que o osso, ele é covarde. Isso. Né? O osso, ele foge. Exatamente. E o que acontece? Para ele refazer isso, ele demora tempo. Né? Ele não vai ganhar esses 1 milímetro ali que você perdeu rapidamente. Né? Ele vai inflamar, ele vai perder esse osso e aí vai ficar aquele tecido ali inflamado durante muito tempo. Então, o que a gente faz quando acontece uma invasão de espaço biológico? Faz uma cirurgia. O nome dela é aumento de coroa clínica. O que é aumento de coroa clínica? É retomar os 3 milímetros que foram perdidos. Né? Então, se eu perdi 3 milímetros, eu tenho que pegar uma sonda milimetrada, vou ali, meço 3 milímetros, ganho os 3 milímetros novamente. Olha a biologia como é que é linda. Agora eu tenho um espaço biológico adequado, não tenho mais inflamação, tenho o tecido periodontal restabelecido. Ok. O que é legal para a gente considerar, né? Eu sempre falo isso nas aulas, falando de materiais com os profissionais. Provisório tem que estar no tratamento. Isso. Provisório tem que estar no tratamento. O que a gente vê ali no dia a dia, nós vivemos a vida do dentista na dúvida protética. Isso. E a dúvida cirúrgica ela é sempre o segundo plano. Isso aí. São raros os profissionais. Não é uma escolha. Não, ele tem que estar dentro da... Você contempla que o provisório é o caminho. E essa escolha não pode ser do paciente. Né? Você não pode... Quero a peça final logo. É a necessidade do dentista. Você não pode condicionar isso ao paciente. Falar assim, você quer fazer uma provisória? Ele vai dizer assim, é mais caro? Então não. Vai demorar mais a peça final? Não é uma opção. E você está desarmado, porque você vai ficar com aquela condição do paciente. Isso aí, exatamente. E às vezes você colocando dentro do tratamento, o componente que vai utilizar, você vai ganhar mais do que você imagina. Exatamente. Não é só aquele valor do provisório, sim o valor de todo o tratamento e atingir o objetivo do paciente.
paciente. Não é uma condição, é uma necessidade. Exatamente. O que eu vivo muitas vezes da dúvida técnica é o profissional relatar que o paciente não se sentiu bem com aquele dente que ele colocou. E já era definitivo. Exatamente. Já era a prótese final. Para ele ali era a prótese final. Porque tem a questão que o provisório também é uma fase de adaptação para o Sim. paciente. Exato, é isso que eu peguei. Perfeito. Isso Você é entendeu? muito importante. Perfeito. Ele tem que entender, porque às vezes ele tem um relato que ele ficou muito tempo sem dente e a língua dele tem um outro formato. O Claro. sentimento ali é vazio. Quando você coloca algo, ele fala assim, não tô conseguindo, não tá legal. E ele transfere a mordida, às vezes, essas coisas. Eu vivo isso no dia a dia da dúvida técnica, gente. Claro. E aí o profissional tá ali, essa semana tinha um implante mal posicionado, chegou até o colega de vocês, e esse implante estava muito para lingual. Ele falou, Léo, como eu corrijo? Eu falei, aqui, com um bom laboratório. Eu joguei para ele, falei, só um bom laboratório. Angulado não dá, isso, aquilo não dá. Porque pra gente proteger, você vai perder muito volume dessa peça em lingual e vai ter que jogar ela para vestibular. E aí ficou no relato. Ele falou, não teve jeito. Eu tô colocando agora, já transferi e trouxe um definitivo. Eu falei, você não passou pelo provisório? Ele falou, não. Eu falei, então seu definitivo custo acabou de virar o custo de um provisório. Exatamente. Então o que foi? Onerou ele com uma peça já definitiva, que naquela fase do provisório, quanto seria mais barato um componente protético, um dentinho de resina, um dente feito no consultório, bem feito pelo um dentista, que ali teria muito mais informação do que partir já para o final. Né? E aí foi rolado. De cicatrizador para lá, o paciente não percebeu. Agora, quando colocou a peça, Fora perdeu todo que o gênero. existe um conceito bem antigo, né, de carga progressiva, né, que vem lá do Branemar, que tem no livro do Misch também, sabe, que não tem nem a ver só com você ter uma resina que seria mais macia, mais soft para o paciente mastigar. Não é só isso, mas é para ele acostumar mesmo. Sim. Sabe, porque quando você não tem dente na região posterior, principalmente, né, tanto a mucosa aqui, né, quanto a língua, elas vão grudar ali naquela região. Então, quando você coloca um dente, o paciente vai relatar logo assim, mordi muito minha língua, mordi muito minha bochecha por dentro. Exatamente. Por quê? Porque ele não estava acostumado com aquilo ali. Agora, imagina se você mete uma zircônia ali direto. O paciente acaba com a mucosa, acaba com a língua. Então, essa carga progressiva, na minha opinião, é até mesmo para ele entender que ali agora vai ter um dente, né? A bochecha vai entender isso, né, na cabeça do paciente. A língua vai entender isso. O perfil de emergência vai começar a se restabelecer novamente. E aí sim você pode fazer o definitivo. Mas só para finalizar aquela história do espaço biológico, eu acho que é importante. A mesma coisa acontece com o implante. Então, o que a gente tem com o implante quando está muito superficial? A gente tem uma invasão de espaço biológico. É a mesma coisa. Né? Se a gente pensar que o espaço biológico no implante é em torno de 4 milímetros, vamos botar 4,5 para um Conimoss, 4 a 5 milímetros, falando de Conimoss. Pensando em HI e HE 3 a 4 milímetros, se você deixa um HI e HE ou mesmo um Conimoss superficial, você não tem um espaço biológico adequado. Né? E aí, ó, o problema de novo. Se você coloca uma provisória, você identifica isso. Né? É claro que você pode falar assim, Ulisses, mas aí já era, né? O implante está ósseo integrado. Sim, mas eu já tive casos da época da minha especialização, e eu mostro isso em aula também, de eu ter que tirar o implante. Né? E essa é uma briga, às vezes, que eu tenho com o Léo mesmo, né? Quando ele me manda um caso e eu falo pra ele assim, olha, esse caso aí, né? Existe uma figurinha, né? Do retriever, né? Alguém me chamou aí, né? A gente usa muito. Sim, esses dias lá no grupo, como é que é o grupo lá? Que implante é esse? No grupo Que Implante é Esse? Tava lá, né? Um senhor lá colocou lá, alguém me chamou aí, a figurinha do retriever, sabe? Porque é isso. E não só para implante perdido com perda óssea, né? Mas para aquele implante que tá superficial. Né? Essa é uma conversa que eu tenho com o Léo também de longa data, né? Falando assim, paciente que tem pouca espessura de mucosa não está indicado fazer um Conimoss. Não, mas peraí, calma, dá para aumentar a espessura dessa mucosa? Né? Dá para eu aprofundar mais enxerto? Isso, enxerto de tecido mole. Exato. Ou dá para eu aprofundar um pouco mais esse implante, mas de repente? Intervenções planejadas. Exato. Para que a gente no futuro não tenha que recorrer isso, porque nós chegamos na situação errada. E é o que ele fala muito, e a gente vê isso no dia a dia, explantar. Explantar. O bom planejamento vai levar você a começo, meio e fim. Se a gente tiver um erro de execução ali no caminho, vai te colocar no meio, voltando para o início. Exatamente. Né? Porque o fim ali não está um caminho concreto, não está relatado ali que a gente vai conseguir chegar no final. Por quê? Às vezes por espaço oclusal, por tecido, a seleção de um componente através de N motivos, largura, altura, diâmetro. Às vezes o que ele falou, trocar de sistema. Eu não vou fazer Conimoss, vou fazer o hexágono interno, vou fazer o hexágono externo. Quando eu faço isso, eu vou selecionar como
Com planejamento. O problema é que esse problema tá lá na base. Sabe? É porque a gente começou a fazer conimorse com cabeça de HE e HI. Esse é o grande problema. E aí o digital veio para nos ajudar de novo, né? Porque quando você coloca um dente, né? E eu tava falando lá de enceramento, né? Quando você coloca um dente, e hoje com o Blue Sky, utilizando inteligência artificial, você coloca um dente e ele já se adapta ao espaço. Ele já começa. É uma coisa surreal. Eu fiquei olhando aquilo e fiquei assim, não tô acreditando nisso. Porque ele se adapta na cervical, se adapta na interproximal, mesial e distal, né? E na oclusal também, se você joga um antagonista ali. Então isso é uma coisa assim que todo mundo me pergunta, como é que faz isso? É inteligência artificial, você clica e o dente vai estar ali na posição. São os robozinhos trabalhando lá dentro. Isso! Existe um site, um Instagram de dicas do Exocad, que ele está mostrando como nós fazíamos e com a nova inteligência, com a nova versão, como você tem que fazer. Então antes a gente pegava a ferramenta mais, menos, sobe, desce, estica, puxa. Hoje você pega a ferramenta, fala o que você quer fazer, você conecta com mais 2, 3 passos, logo você vai ter o dente totalmente ajustado. Então você incrível. Começa assim, ferramenta, fala assim, caramba, chegamos no ponto que E você já consegue ver a espessura também, né? Isso. Esse é outro fator. E aí, não, mas principalmente quando você vê a margem, quando você bota o dente lá e você identifica a margem aqui, margem gengival, zenith aqui, eu já sei quanto eu tenho que aprofundar meu implante. Né? Então a gente tem que parar com essa história de que conimorse tem que estar 2 para dentro do osso, né? A partir do momento que você tem o digital, tem o enceramento e identificou a margem, dessa margem o conimorse tem que descer 4 a 5 milímetros, né? É isso, né? Mas o 4 a 5 milímetros deu numa margem óssea, no nível ósseo. Eu preciso ainda assim aprofundar o conimorse? Não! Se você tem 5 milímetros de mucosa, de espessura de mucosa, é um espaço biológico. Tá ali, 4,5. Outra ferramenta, como você está falando de ferramentas digitais também, existe para o laboratório agora a função dentro do software DentalCAD que eu posso importar também a tomografia. Sim. Porque uma coisa é o escaneamento e eu selecionar o pilar que eu quero no laboratório. Eu não sei o que é nível ósseo. Sim. Às vezes ali dentro dessa proporção. Agora, se eu tenho escaneamento e eu tenho a tomo, eu tenho as 2 informações. Exatamente. E ali eu seleciono o componente, não vou invadir o osso, não vou espremer esse osso, então a gente consegue ter essa comunicação. Então, sim, são ferramentas que assim, eu sou apaixonado, eu fico até empolgado de falar. Não, então, e você ter a biblioteca da Implacil dentro desse software é outra história, né? A biblioteca de componentes. Isso de que eu ia perguntar. Isso. Dá para eu escolher, dá para eu selecionar o componente no planejamento. Sim, exatamente. Porque eu sinto que é uma grande dificuldade pro dentista no dia a dia clínico escolher o componente certo. Mas isso no planejamento, quando você vai pro Plane Center ou você mesmo fazer o desenho, você tem como selecionar o implante e chamar o componente protético. E nessa visão você vai saber se eu enterro mais, se eu enterro menos, quanto que ele tem de espaço oclusal, o posicionamento dele de repente da guiada, eu acho que tá aqui, mas de repente eu vou jogar palatino vou jogar se lingual. Se é reto ou angulado. Você joga, se reto, se angulado. O Blue Sky é mais completo no reto angulado. Isso. Que existe uma vertente chamada Stock Abutment. Sim, sim. Stock Abutment, a consideração do Exoplan é só os retos. Sim. Já no Blue Sky você aceita todos, com diagnóstico, entrando todos. Calma, gente, vem mais biblioteca aí. Então tem bastante já novidade. Tá no codiagnóstico completo, né? Calma, não conta. Esse podcast pode ter saído antes da biblioteca. Não, porque essa é uma pergunta que me fazem. O tempo inteiro. Está entrando, nós estamos fazendo grandes ajustes, até fazendo umas melhorias, como vem o nome dos arquivos, que eu me preocupo com localização. Já vocês vão ter muita novidade. Estamos trabalhando em engenharia. Valeu, engenharia. Está trabalhando muito bem nessa vertente de bibliotecas. É muito complexo, que não é nosso desejo. Nós dependemos de uma fila dentro do software para fazer um trabalho, e também quando a gente começa a entrar, tem os ajustes de coisas nossas que ninguém faz. Então chegam as novidades para vocês vão adorar. E falando dessa trajetória de novo da implantodontia, né, é interessante puxar para o digital que na hora que eu ia fazer uma carga imediata, por exemplo, eu tinha que ter ali um estoque de componentes. Sabe, um armário de componentes que eu tinha que escolher na hora, né? Hoje não, hoje eu tenho ali o componente certo. Pra dizer sincero... Lembrando que estoque é dinheiro parado. Isso aí. Exatamente. Eu pego até uma outra cinta um pouco maior, de repente, para deixar ali, sabe? Mas quando eu escolho aquela cinta que já estava previamente escolhida no software, eu fico assim, caramba, não é possível, bate 0 a 0. Meu Deus do céu, entra que ponto nós chegamos? Encaixa, sabe o meme? A que ponto nós chegamos? Eu brinco, aquela né? Que a odontologia chega
chegar no zero é lindo, né? Isso. É 0 a 0. O que eu planejei, o que eu fiz, você fala assim, mentira. Exatamente, exatamente. Isso é muito legal. E mesmo para aqueles casos que, de repente, eu não consigo lançar a mão da cirurgia guiada, porque essa é outra parte muito importante, né? Se é um caso onde o osso é muito fino, e às vezes eu penso em expandir, semana passada mesmo aconteceu isso comigo. Eu tinha 5,5 de espessura de osso. E eu sei que se eu lançasse mão da cirurgia guiada, talvez eu pudesse cair fora desse osso. É porque a gente tem uma margem de segurança ali, né? Sem entrar muito nisso, mas que vai girar em torno aí no ápice, em média, de 0,82 milímetros, que eu posso jogar esse ápice para fora do implante, né? Que é outra coisa também que a gente conversa muito. Essa minha aproximação com o Léo e com a engenharia é fantástica, né? Legal, Porque mas isso é uma característica da Implacil Osten, né? De ter essa proximidade com o dentista que tá no mocho. Exatamente, lá Daí com a ponta. que a gente vai falar também disso. Lá com a ponta. Que... É por isso até que parece que quando eu vou conversar com algum profissional, ele se sente tão assim, caramba, você tá falando comigo, sabe? Tão agraciado pelaquilo, sabe? Tão privilegiado, sabe? Mas a gente faz isso normalmente. É uma rotina sabe? da Implacil. Isso, assim. Não é uma coisa assim além, porque é especificamente para aquele, né? É para todos, sabe? Porque para a empresa também, às vezes, parece confortável a gente não ter que inovar, fazer novos produtos. Mas o mundo avança, o dentista tem necessidades. E a gente ouvindo isso, eu sempre brinco, né? Minha profissão é para-raio. Eu tomo aquele raio, a gente ouve informação, conversa com um monte de malucos e a coisa começa a acontecer. Porque tem que vir essa informação. Porque senão, no dia a dia, a gente vai fazendo a mesma coisa por 10, 20 anos. E a melhor o mundo fonte, não aceita mais isso. E a melhor fonte que a gente tem de recursos são os próprios clientes que a gente tem. Exatamente, quem tá com a mão. Sim, claro. Quem tá no dia a dia. Não tem que ficar buscando muito fora, não. As soluções estão na base de cliente já. Sim. E mais ainda, né? Nós, consultores, professores, somos clientes, usuários, né? E sentamos no mocho para fazer. Exato. Então a dúvida daquele cara já foi minha, né? Então a diferença minha e dele não é porque eu tenho mestrado, doutorado, não, é porque eu já passei pelaquilo. Né? Então eu sei ajudar ele, eu sei qual o caminho que ele vai fazer. Né? Isso, é o meu dia a dia, é o que eu faço. O digital é isso, né? Continuando lá na coisa do digital, inclusive, né? Depois que eu escaneio, né? E guardo aquele scanner, isso é outra coisa fantástica, né? E o Dexis, né, que é o scanner que eu tenho, também me ajuda muito nisso. Eu sei que outros scanners têm isso, mas o Dex deixa isso lá guardado, né, na nuvem ou de repente ali no próprio programa, né, no computador. E quando eu vou fazer a prótese, olha que fantástico, né, porque eu já escaneei ele inicialmente. Então vamos supor, naquele caso do rebote cicatrizado, que não tinha nada ali, eu posso virar agora, retomar aquele escaneamento, né, como se eu tivesse errado e quero refazer, apago só aquela região do rebote cicatrizado e escaneio agora o dente provisório. Então eu tenho que escanear só o dente provisório. Eu não preciso escanear superior, inferior. Ainda mais nessa rapidez que a gente está conversando, né? Se eu vou reabilitar ali com 30 dias, 30 dias depois não mudou nada. Não movimentou nada. Então, eu apago a região do rebote cicatrizado, escaneio a coroa provisória que está ali na boca, né? E uso ela de referência. E depois tem toda uma sequência de implantodontia, no Dexis, por exemplo, que vai me dar essa possibilidade de eu aproveitar esse escaneamento inicial e sobrepor essas malhas. Então eu faço a primeira malha, que é a coroa provisória na boca, a segunda malha, que eu faço o perfil de emergência. E o mais importante de escanear o perfil de emergência não é o perfil de emergência em si, né? Me perguntam muito assim, Ulisses, mas eu fiz uma coroa no fluxo digital e teve ajuste interproximal. E você diz em toda aula que não tem. Aí eu falo assim, me manda o seu escaneamento para eu ver. E aí quando eu vou ver, a proximal tá mal escaneada, sabe? Então o escaneamento... Tá com falha ali no STL. Isso. Tá. O escaneamento do perfil de emergência, a parte mais fantástica disso, a parte mais incrível de você conseguir fazer é escanear as proximais. Né? Então você vai ali e em vez de você trabalhar com um scanner reto, igual a gente está acostumado no oclusal, você vira ele de lado. E aí você consegue escanear mesial, distal e você vai conseguir ter um bom ponto de contato. Agora, se aquilo estava falhado na malha, o protético não vai adivinhar. Que seria uma bolha na Ele moldagem. não sabe. E isso. Não, bolha da moldagem. Isso, bolha, exatamente. Não muda o nome. Não, é uma bolha da moldagem. Tá faltando, ou é um vazio ou é cheio. Exatamente. E né? pior ainda, porque é uma bolha negativa, né? Negativa. Porque quando é uma bolha positiva, Você ele às consegue vezes desgastar consegue tirar, um pouquinho, né? exatamente. Mas uma bolha negativa não tem como prever, exato. Não dá pra ter previsão nenhuma ali. Inventar. E aí o ponto de contato vem errado, vem muito apertado, ou vem largo, e o cara fica reclamando do digital. E que são Eu coisas falei, fáceis operador de visualizar. Isso. Depois que você processa a imagem, você vai dar uma olhada para aquela imagem, você vai falar, Isso. opa, vamos voltar aqui rapidinho? Então, na hora de escanear o perfil de emergência, se preocupem com a proximal.
proximal de cada lado. Essa proximal tem que estar muito bem escaneada. E aí depois você coloca o transfer digital e já sobrepõe o transfer digital nesse mesmo escaneamento. Então olha isso, ó. Aquele primeiro scanner que eu fiz lá, aquele primeiro escaneamento que eu fiz 30 dias atrás, eu aproveito agora para prótese, mas numa velocidade fantástica, né? Porque quando eu comecei a usar escaneamento, né, escaneamento intraoral, o scanner que eu usava não tinha essa possibilidade. Eu tinha que reescanear o paciente todo, né? Então é muito tempo de cadeira também. É como se eu moldasse de novo, né? E se fosse num fluxo analógico, pior ainda, né? Porque é como se eu moldasse o paciente de novo para fazer a prótese. Agora eu não moldo ele de novo. Agora eu vou ali, guardei o molde, recortei só aquela região e moldei o paciente novamente. E de uma maneira muito mais... O paciente fica assim, ué, mas já acabou? Aí olha a tela, mas é só isso? Hoje é só isso. É muito mais rápido, sabe? No fluxo digital acaba sendo muito mais rápido. E ele dá valor para isso hoje, né? Sim. Ele entende que antigamente tinha uma massinha, né? Ele fala, mas não tem massinha? Não tem massinha. Massinha que dá ânsia. Isso, que dá ânsia, exatamente. Não tem mais, né? É muito mais rápido. Então ele tá conseguindo dar valor para isso também. Porque a gente tinha um problema com a cirurgia guiada quando eu comecei, é que era tão rápido que o paciente às vezes não dava valor. Ué, mas já acabou? Isso. Eu vi um meme que era Mas assim... é isso tudo... Posso tirar seu dente em 5 minutos e o resto eu fico conversando com a auxiliar Vai aqui. falando, Você fica aí na... Exatamente, sabe? Então, ele não dava valor para isso, mas hoje ele tá dando. Hoje ele sabe que a tecnologia está ajudando a ser mais rápido. E além disso, como a tecnologia está ajudando a ser mais rápido, o pós-operatório dele é melhor, né? Então, relatos que eu tenho hoje dos pacientes é: doutor, tem certeza que você fez implante aqui? Né? Eu tenho que mostrar o raio-x para ele. Olha aqui, ó, tem implante aí. Porque ele não sentiu nada, né? E quando você não tem abertura de retalho, mais ainda, né? O cara fica ali... Você sabe, tem uma história engraçada, né? Tem um caso que eu fiz implante numa paciente e os filhos dela não acreditaram que eu tinha feito. Porque ela tinha saído para trabalhar já, para fazer tudo. E aí uma filha muito sem graça ligou para mim: daí desculpa, mas... Você fez implante na minha mãe, mas ela não sentiu nada. E o meu irmão tá achando que não fez. Sabe? Olha que coisa, sabe? Não, chegou a desconfiar. Isso, chega a desconfiar. Você pega porque... de um histórico da odontologia no mundo, que ela é cheia de trauma, de preconceito, que as pessoas crescem com esse medo. Hoje a gente tá chegando no extremo oposto disso. Exatamente. Né? Isso é muito bom. Exatamente. E aí eu tive que provar, né? Não, foi feito aqui, sabe? Porque era um piquezinho na mucosa ali, né? Que foi feito o implante. E a paciente relatou: eu não senti nada, não precisei tomar analgésico. Né? Que é o tipo da coisa também que eu jamais ia pensar um dia de ouvir de um paciente fazendo um implante, né? Hoje, além da anestesia, que é muito menor, né? Sim. Então você fica sempre com aquela expectativa: vai acabar a anestesia, ele vai ter que tomar analgésico, vai reclamar. Sim. Mas não tem mais reclamação, né? E na hora da prótese, mais ainda. E você coloca o medo também. Quando nós desenvolvemos a cirurgia guiada e nós começamos a fazer as aulas lá na Fundecto, nós pegávamos pacientes já de dentistas, tudo, levavam até a gente. Nós tivemos um paciente que ele não queria fazer, e ele foi até um local que o Dr. Alexandre Albuquerque trouxe o paciente pra gente. Ele fez a cirurgia, tudo. E nisso, a esposa dele ficou com muito medo de cirurgia. Porque ela teve um trauma antes, e depois ela foi nossa segunda paciente. E ela toda cheia de trauma. Eu falei: você lembra da cirurgia do seu marido? Sim, ela dele foi tranquila. O meu um dente só, eu não queria mais voltar. Eu falei: então a senhora confia? Fica conosco. Foi feita a cirurgia, de ponta a ponta. Quando terminou, ela falou assim: é só isso. E para extrair o dente foi tudo aquilo. Ela pegou um trauma anterior e depois ela fez um protocolo praticamente inteiro e ela saiu disso, né? Então, assim, são situações igual você falou. O paciente vê que tem uma velocidade tão grande, menos dor, indolor, começa assim, vai ter todo o processo de uma cirurgia, mas muito mais simples do que, às vezes, a abertura de retalho, né? E todo mundo fala, né? Cirurgia guiada, é só sem abertura de retalho? Não. Tem que abrir retalho também às vezes, não tem jeito, né? Sim, né? Inclusive para casos de protocolo, né? Onde você tem que ajustar o osso, que era um problema também antigamente e que não é mais hoje, né? Então, o que eu vejo, o que eu enxergo disso também, principalmente de 2019 para cá, a gente teve uma evolução muito grande da cirurgia guiada, né? Eu mostro nas aulas até um gráfico do PubMed mostrando essa implantodontia digital, como é que cresceu, né? Como é que é um gráfico ascendente, né? O número de publicações, né? Exatamente. É muito legal. Se a gente pegar o contrário, né? Se a gente pegar a amálgama, né? Vamos no extremo, né? A amálgama de prata, você vê que o gráfico é descendente, né? Cada vez mais tem menos publicações, né? Eu fui lá no extremo, né? Mas na implantodontia digital, eu estou dizendo implantodontia digital, né? Nem odontologia, né? Esse gráfico é ascendente e muito rápido, né? A gente está numa curva de 2019 para cá muito grande. E a cirurgia guiada, né? Não só a prótese, mas a cirurgia guiada,
veio num volume muito grande de artigos agora, né, inicialmente. 2020 para cá, com os guias empilháveis até, com a captura da prótese mais fácil. Gente, para fazer protocolo antigamente, eu às vezes marcava um dia inteiro para fazer uma carga imediata, né? Aí marcava um dia inteiro para terminar, sei lá, 3, 4 horas da tarde, né? Depois eu comecei a marcar uma manhã, porque já comecei a ficar numa curva de aprendizado melhor. Hoje, em 2 horas eu faço isso, né? Porque eu tenho uma guia não só para botar os implantes, mas para capturar a prótese. Isso é a maravilha do século. É o que a doutora Rafaela falou, você pegou numa vertente que a inclusão dos componentes para a cirurgia guiada te possibilitou isso. Sim, exatamente. Porque até então a gente olhava ali, era só um desenho de dente, o implante numa posição e pronto, acabou. Hoje é o implante em posição, componente protético e todas as estruturas para dar essa guia empilhável. Para dar o caminho dessa captura. Então isso para mim é o ouro. Exatamente. É o ouro da evolução. E a parte do laboratório também demorava muito, né? Era uma coisa assim que os processos para chegar nesse protocolo, se era, sei lá, de resina, né? Para fazer ali a resina, a acrilização, demorava muito, né? Hoje você aperta um botão e joga na fresadora. Faz fresado. Né? Com uma adaptação perfeita, né? O provisório é uma impressão 3D maquiada que vem lindo, maravilhoso. E eu sou o Plane Center onde eu mando e o laboratório vai fazer a parte dele da prótese. E quando os dois se encontram, eles são amigos. Exato. Né? As peças se encaixam, isso aí para mim. Não tem mais como viver uma coisa sem a outra, né? A cirurgia e a prótese hoje tá muito junta, né? Eu falo muito isso com o Léo também, né? No caso do Planning Center. Dificilmente você vai ter um Planning Center hoje que vai te entregar só a guia. Né? Ele já vai te dar a possibilidade ali de ter um dente, né? De ter um dente provisório, um protocolo provisório, que você vai capturar já maquiado, sabe? Então... é realmente assim fantástico que a gente está vivendo hoje, né? E eu falo que é aquele meme também de logo na minha vez o carro popular tá 100 mil, mas logo na nossa vez um scanner tá 60 mil, sabe? Na minha época, quando eu comecei, o scanner era 150 mil, né? O barato era 150 mil e não tinha a qualidade do que tem hoje, né? Então a gente tem que agradecer que essa odontologia digital, né? Vamos falar odontologia aí como um todo, ela tá inclusiva agora também, né? Porque mesmo que você não tenha muito dinheiro, você consegue comprar um scanner e você consegue ter um retorno em implante que eu fico assim, maravilhado com a possibilidade que você tem hoje, né? Se você for fazer as contas, você pensa assim, não é possível, deve ter alguma pegadinha aqui. Né? Porque eu tô comprando um scanner paga, né? É um investimento que você tem. Eu tô comprando um scanner de 69 mil e tô ganhando 200 implantes, por exemplo, sabe? Que foi o que uma aluna minha comprou esses dias. Ela falou assim, professor, isso tá certo? Não, deve ter alguma pegadinha aqui. Eu falei, não, é isso mesmo. Você tá ganhando 130 mil reais. Não, é que eu falo, né? O investimento, antigamente, você ia para uma empresa só de scanner. As empresas chegando próximas às empresas de implante, é o que você falou. O subsídio para eu retornar meu dinheiro tá no implante. Porque eu vou fazer um implante e vou escanear. E aí você tem trazendo dinheiro para o outro. É só calcular isso daí. Quantos implantes ela ganhou para fazer esse trabalho, ela está comprando scanner e teve o objetivo. Ela vai fazer um primeiro retorno. Antigamente o seu investimento era só o digital, tinha que dar dinheiro. Você tinha que ganhar dinheiro com a ferramenta. Agora você consegue fazer essa combinação e colocar aplicabilidade para tudo, né? Sim. O scanner não vai estar só na implantodontia, ele está no odonto por geral, ele está na apresentação do paciente. Então, assim, essa informação está muito mais clara. Sim. Né? Uma pergunta que eu recebo muito, scanner dá para fazer faceta? Dá para fazer tudo. Faz tudo. Não tem nada hoje no meu consultório que eu não faço com o scanner. Tudo. Placa de bruxismo, vou fazer com scanner. Vou fazer um pino intraradicular. Dá para fazer com scanner. Dependendo, claro, da profundidade, tipo da largura. Sabe? Qualquer coisa você consegue fazer com scanner hoje, né? E eu tô aqui na frente do Léo, tem muita gente que às vezes fala assim pra mim, Luiz, você é muito comercial, você é vendedor. Não, eu não sou vendedor, eu sou professor, né? Mas eu não consigo entender essa mágica do scanner ainda, sabe? De como é que pode. Essa minha aluna, ela ficou assim pensando um tempo, que ela fez as contas da parcela dela, dava 69 mil. Ela falou, 69 mil um scanner. Mas eu falei, quantos implantes você está ganhando? 200. Faz as contas aí. Se você vender cada implante a R$1.000, você tem 200 mil reais. E você está falando quanto implante você está ganhando do que a Implacil vende. Sim. Só para contextualizar, o pessoal, mas a gente vende junto o implante e uma quantidade, o scanner e uma quantidade de implante. Exato. Não vende sozinho, porque a gente já entendeu que o scanner é a ferramenta do dentista. E, na verdade, o consumo, a produção do dentista, o grande retorno hoje, financeiro, óbvio e direto, é a implantodontia. E quando ele pegar esse implante, colocar no paciente e depois colocar para ele a agilidade de uma prótese ou odontologia digital, vai ser uma vertente de retorno, o dobro de retorno. Sim. Velocidade
e o dinheiro financeiro do Na verdade, implante, nosso consumo. E pensando no retorno de valor, é mais do que o dobro, né? Mais. É muito mais do que o E você dobro. tá falando baixo, né? Isso Vamos aí. brincar de cobrar 1.000, né? Exatamente. Então, assim, hoje a gente sabe que Quando tem você começa a fazer conta, você fica maravilhado com isso, sabe? Coisa que minha esposa, que é administradora da clínica, fica ainda assim, caramba, Ulisses, olha quanto a gente gastava de dental antes. Olha quanto você comprava de silicone de adição por mês. Né? Porque num mês já chegou o ponto de eu ter que comprar 3 kits de silicone de adição. E o fluxo de logística? Sim. Esperar modelos, levar modelos, trazer modelos. Exatamente, sabe? Né? Então não tem o que conversar. Não, é só você fazer umas contas básicas, rápidas, de quanto custa uma moldagem para você. Né? Eu digo sempre que é você saber qual é o seu valor da hora clínica. Você pode dizer muito melhor do que isso, do que eu aqui, né? Porque quando você calcula a sua hora clínica, você entende que aquela moldagem que você faz não é simplesmente uma moldagem, né? Você teve um gasto ali gigantesco. É o custo da moldagem, que é um custo variável do ali, material, né, em si. E o custo da hora. Isso. Então você tem que somar um custo isso. em dobro, na verdade. E saber quanto tempo você demora para moldar um paciente com silicone, né? Que às vezes você fica 1 hora para moldar quando não tem que repetir. E às vezes quando você vai vender, por exemplo, uma prótese sobre implante, você... vou pensar no custo da hora clínica. Então, eu vou pensar na consulta da cirurgia, no pós-operatório e 2, 3 consultas para prótese. Aí, se erra, você não contou isso na sua precificação. Exatamente. Perdeu dinheiro. Exatamente. Tá tirando dinheiro do bolso para trabalhar. Você vai tirar, porque você vai fechar a hora ali para um retrabalho, né? E sabe qual é o problema? Retrabalho, você falou tudo. Retrabalho é o ralo da sua clínica, né? É onde você perde dinheiro. Então, quanto mais tempo você demora para entregar uma prótese, mais dinheiro você perde, sabe? E hoje, com o fluxo digital, a prótese já tá mais barata, né? Hoje, eu pagava numa metalocerâmica antigamente, num fluxo analógico, né, convencional, R$450, né? Numa metalocerâmica boa, tá? Eu sei que tem gente que fala assim pra mim, Ulisses, mas R$450 tá muito caro. Não, qualquer laboratório bom vai cobrar uma metalocerâmica de R$400 a R$600, tá? R$450. E hoje eu pago numa coroa de zircônia R$300. Sabe? Então, olha isso. E o protocolo? Falando de protocolo, então, né? Protocolo cerâmico eu pagava R$9.000. Nós fizemos uma reunião essa semana com um laboratório de prótese que tá querendo pegar assim, uns professores influentes, né, para alavancar o laboratório, né? E ele estava falando com a gente sobre o valor do protocolo de zircônia dele, zircônia pura, né, um protocolo cerâmico, né? E ele estava cobrando nesse laboratório R$3.500. Eu pagava R$9.000 no protocolo de cerâmica, né, metalocerâmica. 3 vezes menos. E não tinha adaptação e a facilidade e a velocidade que eu tenho no protocolo de zircônia hoje, né? O caso que eu apresentei no meeting, né, foi um caso que eu fiz em 1 semana, na verdade menos de 1 semana, porque eu escaneei numa quinta-feira e entreguei numa quarta-feira. Olha isso. Sem nenhum problema, sem ter que fazer ajuste nenhum, nem ajuste oclusal teve, sabe? E eu ainda assim fico maravilhado. Eu falo muito isso, né? Eu tô falando de digital e a pessoa fica assim, Ulisses, o olho tá até brilhando pra falar, né? É, porque eu fico maravilhado. Porque eu passei por esses perrengues, né? Olha, eu vim falar um pouquinho da evolução, né? Que eu vim lá de trás. Eu já teve prótese de eu demorar, sei lá, 15 dias, 20 dias pra entregar. E hoje eu tô falando 15 dias para entregar ela. Isso, e hoje eu tô falando de menos de 1 semana para entregar a prótese pronta, um protocolo, né? Que normalmente a gente demora 8 consultas, né? Vamos botar aí 6 consultas na melhor das opções aí, no melhor dos mundos, 6 consultas. E mesmo assim, dificilmente a gente entrega em 6, né? Então aí que você perde dinheiro. Quer ver uma coisa engraçada que eu falo com meus alunos? Eles ficam todos rindo, né? Porque protocolo é quando você quer fechar para fechar o mês, né? Você fala assim, pô, vou fechar um protocolo aqui, R$20.000, barato. E aí você fala assim, caraca, ganhei um mês, né? R$20.000. Aí você vai lá, primeira consulta, protocolo só a prótese, né? O que você vai fazer? Você vai moldar esse cara. Né? E você tá lá com R$20.000 na conta, o cara te depositou à vista, né? Então moldou. A segunda consulta, você vai provar o plano de cera, porque você tem que ter o plano de cera primeiro, né? Depois você vai provar os dentes. Depois você vai provar a barra e que às vezes não vem montada nos dentes. Prova a barra sozinha. Sim. Se tiver tudo certo com a barra, não tiver solda, não tiver nada... Normalmente tem, né? Normalmente tem. Você vai ter a 5ª consulta, que são os dentes na barra. E aí você prova aquilo ali. E na 6ª consulta, você entrega o protocolo, que às vezes ainda tem muito ajuste também, quando você não tem que refazer, né? Então, 6 consultas para entregar um protocolo. Aí vamos pensar o seguinte. Imagina que você não teve custo nenhum de material. Sim. Mas tudo está custando no laboratório, por exemplo. Sim.
você só teve o custo da hora clínica de 6 consultas. Uma média de custo de hora clínica, média, tá? Não é uma regra. Não é uma certeza. Mas uma média é R$300 de hora clínica. 3 vezes 6. Isso, olha isso, quanto já não deu. Então. Sabe? Eu já tô descontando todos os componentes, já sei. Também. Não, eu nem falei de material. Sim, de materiais em si, né? Sim, de material de moldagem, né? A gente tá falando só da hora clínica. Da hora clínica, custo operacional. Olha só isso. E aí, sabe o que eu falo pra eles? E aí, na 6ª consulta, quando você entrega o protocolo, que você vai sentar em casa e pensou assim, pô, ganhei o mês. Vai lá ver os 20 mil. Onde ele foi diluído? Sumiu os 20 mil. E aí você faz assim, não tô ganhando dinheiro, não tô ganhando dinheiro. Por que você não tá ganhando dinheiro? Porque você tá demorando muito pra entregar uma prótese. Sabe, você não tá entendendo que aqueles 20 mil reais acabou, virou pó. Porque você demorou 6 consultas do melhor dos mundos para entregar. Porque você vai demorar 8, 10 consultas para entregar, quando não tem que retornar pro laboratório e o paciente falando no teu ouvido. E aí eu brinco, você é paciente dependente, porque toda essa agenda que você fez, você depende do meu horário. Eu sou o paciente, eu tenho que me encaixar no seu dia a dia, nos seus horários para fazer isso. E aí, às vezes, esses 15 levam um pouquinho mais de tempo. Exatamente. E aquela expectativa vai ficar aumentada. De repente, né? A sinergia da coisa pode caminhar para o água abaixo. Isso, né? tem outro problema, né? Que é a sinergia da coisa, né? Porque quando você entrega uma coisa rápida, você vê que tudo dá certo. Né? Tudo vai. Agora, quando você tá ali, ai meu Deus do céu, não aguento mais esse paciente, não aguento mais esse protocolo que não dá certo. E o paciente não aguenta mais você também, aí começa, e você aí não começa a dar energia, atrito, aí começa a dar errado, porque a energia já... E aí vai dar tudo errado mesmo, não tem jeito, sabe? E aí, quando eu falei pra vocês que eu escaneio o paciente naquela primeira consulta e eu aproveito esse escaneamento naquela última, tudo dá certo. Porque não mudou nada. Sabe? Você só aproveitou, você só sobrepôs aquela malha nova em cima daquela malha que você já fez. E mais ainda, né? Registro. Registro oclusal é um problema. Né? Para protocolo, então, registro oclusal é onde o cara mais erra. Né? Mesmo porque ele às vezes não sabe nem movimentar a mandíbula do cara para conseguir registrar na posição correta. Então isso no digital também acabou. Né? Você consegue registrar na posição correta e consegue fazer os movimentos. Olha que fantástico isso. Você faz protusão, você faz lateralidade e o cara consegue copiar isso e botar lá no articulador dentro do software. Então, se você era um amante de articulador, e eu gosto muito de articulador, brigo com os alunos pelo articulador, você consegue fazer isso no digital também. Né? Então, não tem essa história de que, eu gostava de articulador, por isso que eu gosto de arco facial. Faz tudo isso no digital, pô. Dá pra fazer também. Leva tudo pra lá e você consegue escolher o articulador que você tem. Eu gosto do BioArt A7 Plus. Vai estar lá dentro. Vai estar lá. Sabe? Olha que fantástico. Não tem história, não tem como você retornar. Né? É um caminho sem volta, é uma coisa que eu percebo que cada vez mais os meus alunos estão entrando nisso também, e eles já fazem esse fluxo também lá de laboratório, lá na Mandic também, onde eu sou coordenador, né? E você percebe também que o laboratório está começando a entender também que ele vai ter que virar 100% digital. Exato. Né? Uma coisa que eu brigo muito é quando alguém fala assim para mim, mas essa coroa tá muito feia, ou esse protocolo tá feio no fluxo digital porque tá maquiado, a feodispática é mais bonita. Claro! A feodispática vai continuar sendo mais bonita. Sim, sempre foi. Mas sempre foi. Eu não tô brigando por isso, mas é a arte da coisa, né? A feodispática eu preciso de um cara que seja um artista, que entenda de aplicação, né? Agora o digital, como eu disse novamente, democratizou. Né? E se eu tô aqui conversando numa distância de 1,5 m, 2 metros, que é uma distância social sua, o cara não vai saber se é feodispático ou se é digital, se é maquiado, sabe? É outra briga que eu tenho, porque, caramba, a gente precisa entender... A gente precisa ter o foco no paciente. Isso. Agora, o foco é o paciente. A gente esquece às vezes. Tem que usar bons materiais? Lógico, são bons materiais, mas hoje é muito difícil você batendo de cara, entendendo o que o laboratório fez, o que ele entregou, até muitas vezes ser analógico a ser digital. Exatamente. Porque a gente está subindo esse nível de qualidade também. Tinha muita coisa que é o que você falou da inteligência artificial. Tinha dente que a gente brincava que era dente de biblioteca. Sim. Hoje mas você isso já mudou. Já mudou muito, demais. Né? Então, e você quer o quê? Você quer aquela foto macro maravilhosa para postar no Instagram, para botar no livro dos mamelos, aquela coisa toda? Ou você quer deixar o seu paciente feliz? Exatamente. Com uma prótese que é rápida e que é bonita também, e que numa distância social ninguém vai dizer se aquilo é digital, se não é, se é resina, se é cerâmica, se é zircônia. O cara
não quer saber disso. Ele quer a reabilitação, ele quer o dente. Nós falamos também do analógico do digital. Muitas dessas informações que você falou dos mamelos, tudo, essas características também estão sendo importadas. Sim. E a inteligência está buscando a anatomia do meu dente, fazendo outro dente igual. Sim. Antes a gente tinha aquela livre escolha, né? Biblioteca da Alemanha, do dentista, do protético e tal. Você puxava. Aí você vai ver que aquele laboratório só usava aquela biblioteca de dente que ele gostava mais. Sim. Mas os pacientes não tinham a cara daquela biblioteca. Exatamente. Né? Exatamente. Passei, né? Eu vi um dente que foi entregue pro dentista, que ele tinha o desenho da raiz do exocad. Gente, isso é a coisa... A anatomia do dente era zero. Isso zero, é a coisa zero. que o digital Ele também chupou, ajudou a colocou. gente, né? O Léo falou uma coisa mais pra trás e repetiu agora. Sabe aquele caso também que você entrega aquela prótese pro paciente que você adorou, que você achou linda, você entrega o espelho pro paciente, mostra pra ele, e aí, gostou? Ele fala, ficou legal. Sim. Sabe, você se matou pra fazer aquilo. Mas por quê? Porque não era o que ele queria. Não combina com os dentes que ele tinha Então, antes, né? isso remete ao que a Rafa acabou de falar, né? Uma coisa que eu também brinco com meus alunos. Ouçam a queixa principal. Né? A queixa principal é o mais importante para você ouvir. O foco dela. Isso. É a queixa principal do paciente. Porque às vezes você quer uma coisa que o paciente não quer. Né? Não é o que ele queria fazer, não é na velocidade, não é no tempo que ele queria, ou com custo. Que é uma coisa que a gente estava conversando agora, né? De repente ele não tem o dinheiro para fazer aquilo que você gostaria. Então você vai ter que adequar o seu tratamento, né? E no fluxo digital você consegue fazer isso também, para a realidade dele, né? Para o que ele quer, para o custo que ele quer, né? E para a velocidade que ele quer. Porque eu tenho paciente lá em Resende, por exemplo, que vão viajar. Né, que são pacientes da Europa, que estão ali numa montadora. Olha, Ulisses, eu tenho 6 meses para fazer isso aqui. Ok. Então eu preciso trabalhar dentro daquele período com o custo que ele quer e na velocidade que ele quer também, sabe? Então eu preciso adequar a queixa principal do paciente. Não dá pra gente se agradar ou agradar os dentistas, né? Postar uma coisa bonita. Eu preciso pensar no paciente, ele é meu foco. E no dente que eu vou colocar nesse paciente, né? Adequado para isso, né? E voltando nessa história também, na questão do branco também, né? Que é outra coisa também que eu brigo muito, né? Às vezes o cara não quer o dente branco, né? Eu, na época da faculdade, meu professor de prótese, ele me ensinava a mimetizar o dente. Né? Então, mimetizar é imitar o natural. Exato. Né? Se eu quero imitar o natural... Tem que ter coerência com o restante da boca da pessoa, quando você Isso. está fazendo um unitário. Isso aí. E com a idade da com pessoa. Com a idade, isso, exatamente. Não tem nada a ver ficar colocando uns dentes então, brancos na pessoa. Às vezes não é o que você quer daquele dente branco para postar no Instagram, né? É aquele dente bonito para aquela pessoa, né? E isso também, o planejamento digital, né, ajudou a gente. Porque você consegue mostrar pro paciente, fala assim, ó, é esse dente aqui que você quer, é essa cor que você quer, né? Então você preenche a expectativa dele e na hora que você entrega, você vê o brilho no olho dele. Né? Aquele paciente que chora. Por quê? Porque você imitou o que era natural. Exato. Né? Você fez o desgaste, você fez a cor, você fez o formato que você queria. E não o que o laboratório queria, né? Ou o que você estava querendo fazer ele para aquele paciente. E quando você mexe num dente só, o que eu observo hoje é que todo mundo quer mexer de canina a canina, né? De pré a pré. Porque fazer um dente Pra só quê? é muito mais difícil. Isso, eu já soube, tá, que existem clínicas que quando vai fazer um incisivo central, faz um contrato que tem que mexer no outro. Que não faz um só. Nossa. Sabe? E às vezes eu mostro um incisivo central e falo assim, olha, isso aí tá muito razoável, né? E tem gente que ainda reclama. Ah, mas a cor tá um pouquinho de... Tá, a cor vai estar diferente. Perfeito é só Deus. Exato. Mas é que você falou, né, do dente branco, né? E tem um personagem numa novela que tá acontecendo que ele fala do monocromático. É verdade. Gente, dente não é monocromático, não dá pra fazer tudo branco. Eu tenho amigos que, quando eles fazem as lentes de contato, eles não falam mais comigo. Exatamente. Porque eles sabem, falam assim, não, eu não vou falar com o Léo, porque o Léo vai achar que tá feio. Então, assim, aí quando esse personagem entrou, ele falando do monocromático, então você vê bocas monocromáticas. E você sempre fala da nuance do dente, disso, aquilo. Então, assim, é diferente a gente acertar isso aí. Eu vejo o dia a dia de vocês e o resultado a gente vê coisas maravilhosas aí no dia a dia, mas infelizmente tem umas porque principalmente pensando em textura e formato, o digital também te dá isso hoje. Também né? dá. De você espelhar o dente. Gente, isso é outra coisa que a gente ficava tentando fazer antigamente com enceramento. Que era e que muito hoje difícil. Isso. Era muito difícil. Era só um artista, né? Exatamente. Entendeu? Então, tinha aqueles protéticos que se destacavam porque eram artistas, né? A gente estava falando de desenho, né? O Léo falou dos meus desenhos, né? Eu tenho dom, né? Deus me deu, sabe? De desenhar, de esculpir. Então, Deus me deu esse dom. Mas eu não quero isso. Eu quero que todo mundo tenha esse dom, né? Que a democratização, quando eu falo isso, é isso, é que você consiga fazer lá, né? O Ronaldo Fabiano consiga fazer lá no consultório dele, né? A Tayane e quem mais sai ganhando é o paciente. Isso!
Porque todo mundo consegue fazer a mesma coisa, né? A cirurgia guiada, quando a gente faz do credenciamento, o último que a gente fez lá na fábrica tinha, sei lá, 60 pessoas. E isso é muito legal, conseguir também democratizar a cirurgia guiada, né? Então a técnica que você está ensinando ali vai ser igual a que o cara vai fazer no consultório dele, né? A mesma sequência de fresagem. Então quando você cria um protocolo, que foi o que o Branemark fez lá atrás, né? Eu acho muito engraçado quando alguém fala assim, estamos fazendo a prótese ou a protocolo, né? Na verdade não é a protocolo, é o protocolo. É o protocolo de Branemark, né? Então o que a gente estava querendo fazer, o que o Branemark, quer dizer, o que a gente quer fazer, o que o Branemark fez na época dele, era criar um protocolo, né? Faz os implantes assim, aguarda tanto tempo, depois faz a prótese desse jeito, é o protocolo de Branemark, né? Então é isso que a gente tem que criar com o digital. Eu acho que, como nós falamos também, as redes sociais e também o que aconteceu com a pandemia, muito professor bom tirou aquela aula de dentro de uma sala de aula e chegou mais longe mostrando essa informação. Sim. Até então, quando começou a pandemia, todo mundo falava assim, nossa, mas eu vou pegar minha aula e vou dar ela online, essa aula vai ser filmada, vai ser gravada. Não tem o controle, se estão então, filmando, hoje né? chegou esse tipo de material tão longe e até enriqueceu, né? Sim, Grandes profissionais que colocaram esse conteúdo fora, mostrou para o outro profissional, fala assim, epa, eu quero ser igual aquele cara. Eu quero fazer dentes igual aquele cara. É o que você falou do protocolar. Nossas matérias da semana são isso. A dica de como seguir os passos e atingir aquele objetivo. Então isso pra gente eu acho incrível, porque nós conseguimos colocar um conteúdo muito forte. Vocês também, né? Os professores toda hora se renovando. Aquele professor de um caso só já morreu. Então o que é? Todo tempo a gente tem material novo, divulgação nova. E o que é o objetivo maior? Que quem está assistindo, quem está acompanhando, possa ter aquele resultado. Isso. Né? Seja nos nossos cursos, nos cursos de vocês, ou até mesmo acompanhando aquele tipo de resultado. Possa reproduzir. Né? Teve um Meet da Implacil que eu comecei com uma frase, que eu não lembro agora de quem é, né? Mas uma frase fantástica, né? Que atribuíram lá à pessoa, que diz assim, técnica só é técnica se for reprodutível. Né? Então eu preciso reproduzir ela, né? O que eu ensino ali tem que ser reproduzível lá no meu consultório, por todo mundo, né? Então me assusta muito quando eu vejo um professor, por exemplo, falando de ROG, né? Mostrando uma regeneração assegueada que ganha 12, 15 milímetros, que não é reproduzível lá no consultório, né? Não é reprodutível lá no consultório. Então é difícil eu ensinar alguma coisa que o cara não possa reproduzir, né? Então no digital principalmente o cara vai poder reproduzir. Quando ele reclama do scanner e fala, eu moldo muito mais rápido e eu ensino a técnica de escaneamento, ele fala assim, caramba, ninguém nunca me ensinou isso. Aí é que tá a grande sacada, né? Porque ele consegue reproduzir o jeito que eu faço e consegue escanear. A gente está preparando, inclusive, como se fosse um credenciamento digital, né? Assim, para o cara conseguir comprar o scanner e conseguir extrair dele o máximo possível, né? Que é outro problema que eu enxergo. Senão ele fica subutilizado. A gente conversou isso muito no episódio com a Bárbara Vidal e com a Kátia Albuquerque, que foi o primeiro episódio do Implacil Talks por elas. Que não adianta você comprar o scanner, usar para uma coisa e o resto ficar encostado. Isso, virar cabide de jaleco. Você está subutilizando a Ferrari que você tem. Exatamente. Então, mas falta isso. Falta um credenciamento para isso. Falta entendeu? bastante. E a gente está criando isso e vai ficar fantástico. De verdade, eu nem brinco de credenciamento. É mais o que a gente coloca ali numa jornada de conhecimento da ferramenta. Sim. Você compra hoje o seu celular e não vem mais com manual. Se existe um manual lá dentro, mas ninguém acessa. Você compra o scanner, existe ferramentas, aulas incríveis. A Dex tem uma aula de ponta a ponta também, que é incrível, que você pode acompanhar e utilizar as ferramentas também. Foi onde eu comecei a mexer ali com o scanner, que eu falei assim, agora eu sei mexer. Porque ia para credenciamento, olha isso, um pergunta uma coisa ou outra. Ali a ferramenta estava no YouTube, eu com o computador e com o scanner brincando em modelo, brincando. Você vai aprender mexendo. Então, assim, para meu conhecimento, para o conhecimento que eu tenho que repassar, eu já aprendi. Agora, na boca é na boca. Né? Sim. Na boca é na boca. Então, tem que ter habilidade e eu saber usar as ferramentas a seu favor. E nesse caso, né, existem técnicas, né? Existem publicações científicas. Uma coisa que eu falo muito também, né? Tudo que a gente faz no consultório tem uma publicação científica. Você tem embasamento. Isso. Então, não pode simplesmente eu inventar uma técnica, achar que aquilo é a certeza do mundo e começar a fazer aquilo. E como que você faz? Eu acho interessante a gente compartilhar isso aqui. Como que você faz para continuar se atualizando sempre? Não perder o que está saindo, as publicações que estão saindo. Você tem uma rotina de estudo? Como é que você, faz? Todo dia. PubMed todo dia. Se pegar dia. Aqui e abrir, por exemplo, qualquer navegador meu aqui, site mais visitado, PubMed.
E agora tem em terceiro lugar ChatGPT. Eu também tô viciado. Entendeu? Porque o ChatGPT hoje, a inteligência artificial, assim, no geral, né? A gente tem que usar a nosso favor. Mas sabe qual uma inteligência artificial que é muito útil pra gente? Chama Perplexity. É uma inteligência artificial de pesquisa. Ela é diferente do ChatGPT. Então você pode perguntar pra ela assim: o que tem de novo no PubMed sobre tal tema? Que legal. Ela já agrupa tudo. Então, Então, a pesquisa que você faz. Vamos anotar e começar a baixar. Perplexity. É muito boa. Perplexity. Depois eu te mostro aqui. Tô com ela aberta, inclusive, porque eu uso muito. O ChatGPT, às vezes, ele dá algum erro, às vezes ele não mostra algo. Ela é boa para pesquisa. Ela legal. agrupa um monte de... Eu aprendi muito da primeira pergunta. Quando você lê o objetivo da resposta, às vezes você até ensinar ele que o caminho que ele fez está errado, aí você ensina. Sim. Amanhã você pergunta a mesma coisa, ele vai te dar aquele caminho que você ensinou a ele. Gente, é um brinquedinho... A inteligência artificial é o comando que você dá, é o prompt, né? Sim. Tem que saber usar. Exatamente. E a seu favor, né? E aí, o meu estudo é sempre no PubMed. Não tem jeito, sabe? Eu gosto de livro, né? Eu falei de alguns livros aqui. Mas se você pegar ali o livro, é um compilado de artigos, né? Sim. Daquele autor ou de vários autores. Então, vai lá na fonte direto, né? Bota lá o título, né? As palavras-chave que você quer. E aí, às vezes, eu vou no ChatGPT quando eu não acho o que eu quero ali. Né? Por exemplo, o que tem de novo, né? Então, você tem que saber mexer no PubMed também, né? Para saber o artigo mais antigo, né? O que tem de mais moderno e botar a palavra-chave certa, né? Senão vai vir de tudo ali. Mas um ponto também que a gente tem que bater. Do mesmo jeito que, mesmo com o digital, os princípios biológicos são os mesmos. Isso. Não tem segredo. Toda você hora quer você ser tem que ir lá bom, atrás. você tem que estudar. Tem que estudar. A inteligência artificial pode te entregar mais rapidamente os artigos, mas você vai ter que ler. Exatamente. Não tem segredo, não tem. Quando a gente tá falando aqui de espaço biológico, por exemplo, né? É coisa da década de 90, né? Sabe, a gente tá falando de Berlund lá em 90, 91, 96. E a gente tá aplicando aqueles conceitos lá atrás agora. Mas a todo instante, né, falando de estudo, eu tenho que voltar lá atrás. Né? Eu tenho que voltar na década de 80, tenho que voltar na década de 90 e buscar esses conceitos para aplicar no digital. Mas o segredo é PubMed todo dia. Mas é todo dia. Ainda mais desse gráfico que eu falei para vocês da Implantodontia Digital, eu entro lá sempre antes das aulas. Para saber assim, quantos artigos tem naquele momento da aula, né? Tem 91, tem 92. E o que eu percebo é que de uma hora para outra, aquilo cresce 4, 5 artigos. Sabe? De uma hora para outra. É igual a publicação do Instagram. O que é muita coisa. Se você parar para pensar na burocracia e na dificuldade de publicar um artigo numa revista renomada, né? Um artigo bem feito, lógico. É que até isso hoje está mais rápido também, né? Até essa questão da publicação, o acesso é mais rápido, né? Daquele revisor para mandar para você. Que eu lembro antigamente como é que era difícil o cara te mandar um e-mail, você conseguir revisar, mandar para ele de volta, sabe? Então hoje também tá mais rápido isso, né? Agora a parte ruim disso é que a gente tem muitos trabalhos com pouca qualidade. Né? Isso eu observo também. Né? Tem trabalhos ali que você fala assim, caraca, não é possível que o cara publicou isso. Quais os pontos que você analisa em um trabalho que você fala, esse artigo tem qualidade? Primeiro, falando de acompanhamento. Né? Acompanhamento é uma coisa que mexe muito comigo. Né? Eu preciso ter acompanhamento das coisas, que é uma coisa que eu mostro muito nas aulas também. Né? Tento mostrar 1 ano depois, né? 2 anos depois, para você conseguir entender se aquilo ali não deu certo só naquele momento, né? Ou não ficou só bonito esteticamente. Né? Aquilo tem que funcionar ao longo do tempo. Prazo. E uma coisa que eu falo muito para meus alunos também é: implantodontia é longo prazo. Sim. Né? Não dá para eu postar um implante ali feito, uma coroa colocada e falar sucesso. Não, eu quero ver 1 ano depois. Né? Regeneração óssea guiada, então, eu tenho visto muito hoje publicações de ROG, técnicas mais modernas, que o cara mostra só a cirurgia. Sabe? Na minha opinião, isso está errado. Tá? O cara tem que mostrar, se a técnica é nova, o cara tem que mostrar a cirurgia e mostrar um acompanhamento de 1 ano, pelo menos. Tá? E pelo menos. Assim, pelo menos. Senão ele cai na peneira e vira um relato de caso puro. Isso aí, não. E vira uma técnica que não tem acompanhamento nenhum. Sabe? Então, eu preciso acompanhar aquilo ali. Então, se eu mostro uma preservação alveolar com a citoplast, eu tenho que mostrar a preservação alveolar. Qual é a técnica? É assim que você faz. Mas isso dá certo? Dá. Olha aqui, ó. 1 ano depois, se eu não botei implante, olha o osso que formou. Olha o implante instalado. Legal pra caraca. E depois que botou a prótese, será que esse osso reabsorveu? Não, aqui, ó. 2 anos depois, olha como é que tá. O osso se manteve ali. Então, acompanhamento, esse pra Até mim é um porque ponto muitas chave. coisas na odontologia são lentas. Isso. Né? Tem muita coisa que
por exemplo, com as lentes de contato que foram colocadas erradas lá atrás, 5 anos depois você está descobrindo já tá voltando. um buraco enorme ali. Exatamente. Porque é silencioso, às vezes demora para começar a doer para o paciente mesmo. Né? Você não tem, às vezes demora para aparecer sinal clínico. Isso aí. Então você precisa ter esse Então eu falo acompanhamento. sempre que eu não desacredito de nada, mas eu quero ver acompanhamento de tudo. Entendeu? Então quando eu vejo, tem aluno que me manda casos de biomimética que fala assim, professor, olha esse resto radicular, isso não era implante. Era, mas vamos acompanhar, vamos ver onde é que isso vai chegar. Ou tem acompanhamento, que às vezes tem acompanhamento de 5 anos. Ok, foi legal ter salvado o dente, né? Eu fico brincando que Tiradentes morreu, né? Eu não quero mais tirar dente, né? Morreu e enforcado. E lá na Inconfidência Mineira tinha médico, né? Tinha dentista, tinha advogado, né? Quem morreu enforcado? O dentista. Né? Morreu enforcado. Essa é boa. Então, Tiradentes morreu enforcado. Eu não quero mais tirar dente, eu quero colocar dente, eu quero fazer implante, né? Naquela rebote cicatrizado, ou naquele dente que realmente precisava fazer exodontia. Mas a gente tem que ter critérios, né? E entender a queixa principal do paciente. Aí de volta naquilo que a gente falou lá atrás, né? Qual é a queixa principal? Qual o custo que esse paciente tinha? Quanto ele estava disponibilizando para fazer aquele tratamento, né? Qual o tempo que isso ia levar de uma regeneração asseguada, ou de um protocolo, ou de uma carga imediata, né? Então esse, de novo, né? Conceitos biológicos que são imutáveis, né? Que não vai mudar nunca. Exato. Né? Sendo digital, sendo convencional, isso não vai mudar. Não, a gente tem que brigar com o tempo também. Para quanto tempo você fez isso? Minha mordida vai mudar, Isso. o acompanhamento clínico. Esse é então, outro problema tudo isso. grave, sabe? Grave. Porque cada vez mais a gente tem feito implantes em pacientes mais novos, né? Então, cada vez mais eu faço... Antigamente eu fazia implante num senhor de 50, de 60, de 70 anos. Hoje eu estou fazendo implante numa menina de 20, de 30, sabe? De 40 anos. Então esse implante, essa prótese, ela precisa durar 20 anos, 30 anos, 40 anos, né? Então, antigamente, quando eu fazia no cara de 60, ele durava até 80, né? Que era a média aí de duração. Mas hoje, a gente tem que fazer implante para durar 40, 50 anos. A gente fala também, hoje você vai... A gente coloca essa conexão, né? Você falou o senhor de 50, eu tenho 51. Eu tenho 46. Né? A nova idade agora, qual é a meia idade? Antigamente você falava meia idade era 35. Hoje a meia-idade, ela tá um cálculo meio... Meia-idade, 35? Era 35. Que isso? A expectativa de vida era 65. Hoje a expectativa de vida, estão falando de 80 a 90 anos. Isso aí, 80 a 90. E aí 90, anos. então a meia-idade subiu para 45. O senhor de meia-idade, hoje uma pessoa de meia-idade, ela tá em 45. Ó, e olha o digital aí de novo, ó. Essa menina de 30, ela quer fazer o dente rápido. Ela não quer ficar sem dente. Ela tem 30 anos, não dá Isso pra aí. ela... E antigamente ela sabia que quando botava o implante tinha que aguardar 4 a 6 meses. E ela já chega no consultório, não tem que esperar 6 meses não, né? Não. Agora eu tenho um implante, se você é saudável e eu vou conseguir um bom torque, você com 30 dias você vai poder reabilitar. E a informação que estava no dentista está no chat GPT? Também, claro. No Google, né? Em tudo. Também, né? Exato. Mas eles vêm com mais Mas eles informação. vêm com diagnóstico Vem com pronto. diagnóstico. Sim, claro. Tem uns que eu falo até que é de paciente com outros CRO. dentistas. Já chega lá, não quer nem ouvir Não, isso. com o número do dente, né? Exatamente. Eu preciso fazer um canal no 26. Você fica assim, cara... Eu tenho experiência com o professor Sérgio Abrão, que deve estar assistindo também. E ele, uma vez, ele sentou na minha frente, a paciente veio, não, eu tenho que fazer enxerto, tenho que fazer isso, tem que... Ele falou, nossa, mas como você sabe de odontologia, né? Aí ele pegou e falou, levanta um pouquinho. Ele sentou e falou assim, e meu dente, como é que tá? Aí eu falei assim, não, mas o dentista é você. Então, vamos lá voltar, vamos conversar agora de novo. Mas foi muito engraçado, porque era muito delicado, era amiga dele, foi carinhoso, mas ele colocou, né? Porque chega muita informação. Hoje nós somos abastecidos de informações. E aquele paciente, como a gente falou, tá com uma expectativa altíssima. Sim. Porque ele viu índice de sucesso, alguns casos, e nem sempre o caso dele é aquele caso. E querendo resolver com rapidez. Exatamente. Hoje acesso à tomografia, uma boa raio-x, informações. Então, assim, tem muita informação aqui. Um ponto importante aí, né? Que eu lembrei agora. Que eu tô vendo você falando o relógio aí. Mas é importante. Sabe o que é? Exames complementares, né? A gente tá falando de biologia, Exato. né? Olha o que aconteceu também recentemente, né? Que é importante falar. Né? Um profissional que fez implantes, né? Fez até superiores, se eu não me engano, né? Com cirurgia guiada e perdeu os implantes. Né? E falou pra mim, pô, usei cirurgia guiada, sabe? Perdi os implantes, né? E eu sempre falo assim, olha, manda os exames, né, que você fez, né? E normalmente vem ou uma periapical ou uma panorâmica, né? Eu falo, não, os exames complementares, né? Exames complementares, hemograma, coagulograma, né? Fosfatase alcalina, né? Então me manda os exames pra eu ver, porque o digital não vai te salvar disso.
Né? Não é porque você fez uma cirurgia guiada que você acha que não vai perder os implantes. Né? Se a biologia do paciente Tem a não tá resposta ok... do paciente, exatamente. Isso! Eu falo sempre assim, ó. Quem você acha que osso integra o implante? É você? Você que colocou o implante que vai osso integrar, que vai trabalhar lá? É a fábrica, é a Implacil que vai osso integrar? Não, é o seu paciente. Então você pode usar a cirurgia guiada, mais superior, ideal, fazer uma prótese de zircônia. Se o paciente não é saudável, se você não olhou os exames complementares dele, o implante vai estar perdido. Eu vou aproveitar a sua vibe. Ontem eu falei com a doutora Lauane, se eu não me engano, eu conheci ela ontem, e outro profissional que estava lá, o Dr. Paulo, no curso, e não tem custo muitas vezes. Porque o meu plano de saúde cobre fazer exame de sangue. Sim. Cobre muitas vezes, se você procurar, cobre a tomografia. Todos os planos precisam estão cobrindo isso. Então, assim, mas Esse é pega a exame informação. básico. Qual é seu plano? Então, eu preciso de um exame de sangue, eu preciso disso, eu preciso disso. Você dando essa receita não é um custo, é um benefício para dois lados. Isso. Eu, inclusive, mando a lei pro paciente, para ele brigar com o plano, para poder fazer os exames pelo plano. Não tem essa história. Bacana. Muitos profissionais não sabem disso, tá? Na verdade, pelo que eu conversei ontem, muitos não profissionais sabem. não têm o hábito de pedir exames, por exemplo, exame de sangue. E aí Se limita à radiografia. E aí acha que a cirurgia guiada, que o fluxo digital vai salvar a vida, né? Que aí qualquer implante vai osso integrar. São 3 fatores que a gente tem que pensar, então. Tem que ter um bom produto. Sim. Tem que seguir as regras do produto também. Exato. Sim. Porque esse é um ponto protocolo do importante. produto. Tem que saber a técnica cirúrgica e olhar o lado do paciente também. Então, é planejamento de todos os lados, a execução correta e o pós-operatório correto. E beneficiar dessa resposta que a gente está falando agora, que eu acho que é uma dica de ouro, que o paciente pergunta para ele qual é o plano de saúde, para pedir o máximo possível de exame, para você estar resguardado dentro da lei, que você teve todos os exames conforme exigido, tudo, para que você possa ter um resultado melhor. Porque o resultado, igual você falou, produto, técnica e uma condição do paciente de qualidade de saúde para a aplicabilidade daquele devido produto. Mesmo porque, juridicamente falando, é isso que vai te salvar depois. Exatamente. Sabe? Então, outra parte importante. Que conversa maravilhosa que a gente teve aqui. Tenho certeza que quem aí de casa ouviu, aprendeu muito com o Ulisses, que é uma caixa de conhecimento, de fato um dom de Deus. Muito obrigada, Ulisses, por ter aceito o nosso convite. A sua vida é extremamente corrida, mas realmente foi muito bom, né, Léo? Obrigado mais uma vez. Sempre rico esse bate-papo. Agradeço demais e a odontologia agradece por ter você. Obrigado pela oportunidade, eu agradeço. E você aí que está em casa, se você gostou, deixa seu like. Fique atento ao nosso Instagram, porque lá a gente vai postar alguns cortes desse episódio também, quando saírem os próximos. E o próximo episódio, o segundo, é sobre implantodontia sem estresse. A lógica por trás do Maestro Superiore. Então, fica no aguardo, ativa o sininho também para receber notificação. Um beijo e até o próximo episódio. Acompanhe a gente nas redes sociais. Abraço!